3 técnicas de vendas para explodir o seu faturamento. Empresário, empresária, você está com faturamento baixo? O que você está fazendo de diferente para mudar os seus resultados? Eu garanto para você que se você aprender essas 3 técnicas, você vai explodir as suas vendas. Eu costumo dizer que a maioria dos pequenos empresários não fazem vendas, eles sofrem a venda. Como assim, Renan? Eles compram a mercadoria, colocam na prateleira e esperam que apareça alguém muito interessado que compre aquele produto. Ou seja, é um processo totalmente passivo. Por isso eu digo que ele ou ela sofreu a venda. O problema disso é que a conversão é muito baixa. Já os empresários que entendem que precisam dominar técnicas de vendas e criar um processo de vendas onde o time sabe o que fazer, experimentam às vezes em curto espaço de tempo o crescimento que outros nunca conseguem alcançar ou demoram anos para alcançar. Mas antes de eu te ensinar essas 3 técnicas muito poderosas, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece, eu sou Renan Chaves e eu ajudo pequenos empresários a triplicarem o lucro do negócio em até 6 meses. Então me segue, ativa o sininho das notificações para você aprender tudo sobre vendas e tudo sobre gestão que você precisa para crescer o seu negócio. Olha, estima-se que os humanos tomam cerca de 35 mil decisões por dia. Isso dá uma decisão a cada 2,4 segundos. Algumas decisões são deliberadas e conscientes, mas a vasta maioria delas são feitas em diferentes níveis de subconsciência. É realmente muita coisa. Então, para facilitar, o nosso cérebro cria filtros e assim ele consegue tomar decisões instantaneamente, sem que você precise ficar refletindo sobre cada uma das 35 mil decisões diárias. E isso tem um motivo: decisões totalmente conscientes gastam muita energia. Imagina se todos os dias pela manhã você tivesse que decidir se vai ou não escovar os seus dentes. Seria uma perda de tempo e energia. Então isso vira uma decisão subconsciente que você faz de forma automática e posteriormente isso se torna um hábito. É aí que entram os gatilhos mentais. Eles são atalhos que, se você souber apertar, você consegue acessar uma decisão subconsciente e automática do seu cliente. Então imagine o poder que isso tem na hora de você fazer novas vendas. Mas calma aí, que o que eu vou te ensinar aqui vai muito além do que a maioria ensina sobre esse tema. E no final eu ainda vou te ensinar a como matar objeções dos clientes, usando a famosa objeção "tá caro" como exemplo. Você sabe o que fazer quando o seu cliente diz "tá caro"? Se você não sabe, fica até o final, mas aproveita toda a aula, porque esse conteúdo está realmente muito legal e vai te ajudar muito a fazer mais vendas. Então vamos partir para a nossa primeira técnica, que é a técnica famosíssima do rapport. Já imaginou se você pudesse criar uma confiança instantânea do seu cliente em você? Saiba que isso é possível através do rapport. As pessoas confiam em seus semelhantes. Diferente do que a maioria pensa, esse vínculo de confiança primordialmente não é criado de forma racional. Ele é criado usando o nosso sistema límbico, ou seja, de forma emocional e irracional. Você já parou para pensar porque existem pessoas com quem nos identificamos e das quais gostamos logo no primeiro minuto de conversa? Isso acontece porque estamos em rapport com essas pessoas. Rapport é uma palavra de origem francesa que significa trazer de volta ou criar uma relação. O conceito de rapport é originário da psicologia e é utilizado para designar a técnica de criar uma ligação de empatia com a outra pessoa, para que se comunique com menos resistência. Anthony Robbins, estrategista, escritor e palestrante estadunidense, explica melhor. Segundo ele, rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o entende e que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa do mundo para o mapa do mundo dele. Tem quem chame de empatia, afinidade, sintonia, conexão. As expressões utilizadas para tentar traduzir a palavra rapport são as mais diversas possíveis. No entanto, um ponto comum é inquestionável. Rapport é um pré-requisito para uma comunicação bem-sucedida, seja em um aconselhamento, seja em uma venda, em questões pessoais e na vida profissional.
funciona em qualquer lugar e com qualquer um. Então não subestime essa técnica do rapport, porque ela é extremamente difundida por uma única razão. Ela funciona muito bem. Para vocês terem uma ideia da força dessa técnica, foi feito um estudo em universidades americanas em uma época lá na década de 60, em que a cultura hippie estava muito forte nas universidades americanas, em que um voluntário se apresentava e pedia uma ficha para que ele pudesse fazer uma ligação de um orelhão. Só que ele se apresentava de duas formas diferentes. Na primeira, ele se apresentava para hippies vestido como hippie pedindo uma ficha. E quando ele se apresentava dessa forma, mais de 60% das pessoas hippies o entregavam, o davam aquela ficha. Só que quando ele se apresentava como hippie para pessoas ditas como caretas na época, foi dividido dessa forma lá nos Estados Unidos, essas pessoas tendiam a dar menos a ficha para que essa pessoa realizasse a ligação. Esse percentual de 60% caía de forma vertiginosa. A mesma coisa acontecia da forma contrária. Quando ele se vestia como uma pessoa dita como careta lá e se apresentava para um hippie pedindo a ficha para a ligação, muitos poucos hippies o davam aquela ficha. Já quando ele se apresentava para pessoas com a vestimenta parecida com a dele, ou seja, aquelas pessoas que eram ditas como caretas, mais de 60% dessas pessoas também lhe davam a ficha que ele precisava. Daí você percebe o quão poderosa pode ser essa técnica e por que ela é tão difundida e usada em grandes empresas, em pequenas empresas que estão bem orientadas para vendas. Então, Renan, como usar o rapport para gerar mais vendas? Vamos supor que entrou um cliente lá na sua loja e esse cliente, ele fala de forma muito acelerada. É aquela pessoa hiperativa que de repente tem até algum tique nervoso. E você é um proprietário, um empresário ou um vendedor que fala de forma muito mansa, muito pacífica, muito compassada. A tendência é que você não consiga criar uma conexão eficiente com aquela pessoa. Se ela for uma pessoa mais ríspida, ela vai dizer até assim: apressa aí, me explica como é que funciona esse produto, que eu tenho que fazer outra coisa, porque ela funciona em uma dinâmica diferente da sua. Então você tem que fugir um pouco ali das suas características naturais e tentar, como disse o próprio Anthony Robbins, um grande especialista em PNL, como já citado aqui anteriormente, você tem que entrar no mundo dela e de repente você tem que imitar a forma como ele fala, a velocidade que ele usa, a entonação que ele usa, talvez as pausas que ele faz. Isso vai fazer criar uma conexão instantânea e inconsciente naquela pessoa. As pessoas, lembrem sempre disso, gostam dos seus semelhantes. É por isso, repito, que muitas vezes você gera uma conexão imediata com a pessoa e não sabe por quê. Porque o seu subconsciente está lendo aquela pessoa para você e está vendo que vocês têm bastante coisa em comum. Então, essa é uma das formas de você criar rapport. Vamos supor uma outra situação. Digamos que você vende produtos na sua empresa que tem um valor agregado menor e atinge uma classe social que tem menos poder aquisitivo. Se você é uma pessoa que, por mais bem cuidada que seja, exagerar na sua vestimenta de uma forma muito elegante, muito chique, provavelmente você não vai criar conexão com aquele cliente que vai entrar ali na sua loja. Ele tende a ficar receoso, talvez acreditar que seu produto seja mais caro do que o concorrente. Então perceba como o rapport é forte e que você tem sempre que buscar ali se assemelhar e criar uma conexão com o seu prospect. É isso que vai fazer você conseguir aquela venda. Busque uma conexão de alguma coisa que ele falou para você. Vamos supor que a pessoa chegou falando sobre futebol. Talvez seja interessante você falar para que time você torce, dizer alguma brincadeira relacionada àquilo. Por mais que ele não torça pela mesma equipe que você, a tendência é que, por vocês gostarem dos mesmos temas, ele vai ou ela vai ficar mais aberto a uma possível venda. É isso, de forma simples e mais objetiva. Eu poderia falar aqui por muito tempo, talvez por horas, sobre várias observações e modos de gerar rapport, mas vocês entenderam que é buscar sempre essa conexão, tentar entrar no mundo do cliente, abstrair um pouco do seu jeito natural para naquele momento você gerar menos atrito na conversação.
O que você precisa entender é que toda a sua comunicação gera ou afasta do rapport. Vestimenta, comunicação, gestos, entonação da voz. Tente, como eu disse, entrar no mundo do cliente. Seu objetivo é fazer isso, pois essa pessoa vai passar automaticamente e inconscientemente a confiar mais em você e a resistência da venda vai cair. Técnica número 2 é a técnica da paráfrase. Essa técnica é um complemento do rapport e é extremamente poderosa. Quanto mais você repetir as mesmas palavras que o seu cliente, mais vai fazer sentido a compra para ele. Suponhamos que você tem uma loja de computadores e alguém entra querendo ver as opções de notebooks que você tem. O que a maioria dos vendedores, dos proprietários faz? Apresenta de cara 2 ou 3 opções com preços diferentes sem saber a necessidade do cliente. Mas o que é certo fazer? A melhor forma de vender é fazendo perguntas. Pergunte para ele ou para ela. Para que você usa o seu computador? É mais para trabalho ou para lazer? Vamos supor que ele ou ela responda. Uso para os dois, mas principalmente para o trabalho. Aí você diz, então você precisa de um computador leve e compacto que seja fácil de você carregar, correto? Provavelmente a resposta vai ser afirmativa. Aí você diz, olha, eu tenho essa opção aqui que tem a configuração básica que você precisa para o trabalho, é o computador mais compacto que nós temos disponível e também o mais leve, ideal para carregar nas suas viagens. É isso que você está procurando? Perceba que toda vez que eu faço uma pergunta e ele responde com sim, ele está sendo cada vez mais coerente e acreditando que ele está tomando aquela decisão por si só. Você o conduziu a acreditar que ele tomou essa decisão sozinho, porque você está repetindo todas as palavras que ele disse no processo das perguntas. Essa técnica é valiosíssima. Tentem isso. Repitam as características, as funções que o cliente está dizendo. Repita o que o cliente já afirmou. Pessoal, isso é um gatilho mental muito poderoso. É o gatilho da coerência. Isso aí está incrustado no nosso DNA. Nós tendemos a querer ser coerentes. Quanto mais sims o seu cliente responder, mais perto da venda ele está. Porque ele já respondeu que é aquilo que ele quer, ele já respondeu que são as características que ele procura. Então ele inconscientemente passa a acreditar que ele realmente decidiu que vai levar aquele produto por si só. Porque você repetiu várias vezes aquilo que ele afirmou que é o que ele precisa. Então eu já te ensinei 2 técnicas de rapport, como gerar conexão com o seu prospect, e agora eu vou te ensinar uma técnica de como quebrar objeções. Então se você não curtiu o vídeo até agora, aproveita, curta e se inscreva no canal, é só isso que eu peço em troca. Terceira técnica, o que fazer quando o cliente diz o famoso tá caro? $20 só para dançar na boate? Eu posso dançar em casa, que é grátis. Normalmente, diante de uma objeção, o vendedor ou o empresário tenta se justificar, ou ele fica discutindo até com o cliente, ou ainda pior, ele foge da objeção, é o pior cenário. O vendedor despreparado muitas vezes fala uma dessas coisas aqui que eu vou mostrar para vocês. 1. Eu vou conseguir um desconto para você. Você leva se eu conseguir o desconto? 2. Infelizmente, eu só tenho esse preço. Ou uma outra situação. Eu parcelo, não se preocupe. É muito comum também essa daqui. A regra número 1 para quebrar uma objeção é respondê-la sempre com uma pergunta. As pessoas falam que está caro quase que automaticamente. Aí você descobre se ela realmente achou caro ou não, fazendo uma pergunta que o tire ou a tire daquela situação de conforto em que ela disse que o produto estava caro e está esperando a sua reação. Em vez de responder com aquelas perguntas que eu já disse que são as mais utilizadas, você vai dizer a seguinte coisa: está caro em relação ao quê? Você está procurando por preço ou qualidade? Essa é ótima. Não é caro, é exclusivo. Essa resposta, inclusive, eu recebi de um vendedor. Eu estava em uma viagem lá em Dubai e vi ali uma movimentação de um número razoável de pessoas em uma loja de grife, que é a Balma, uma loja francesa, e por ter ali mais gente do que o normal, quando você vê esse tipo de loja aqui no Brasil, eu acreditei que os produtos estavam ali muito mais baratos. Só que quando eu entrei na loja e vi o preço dos artigos, que eram os mesmos praticados aqui no Brasil, ou seja, muito altos, eu soltei para a vendedora. Tá caro, não é? É uma coisa quase que automática.
E ela respondeu para mim, não é caro, é exclusivo. E aí eu fiquei sem ter o que falar, porque de fato a Balma é uma marca exclusiva. Então, além de quebrar a objeção do cliente, você reposicionou a marca e mostrou um motivo forte pelo qual ela deve levar aquele produto ou não. Foi exatamente o que essa vendedora fez comigo e é exatamente o que você deve fazer. Outra resposta que você pode dar é: não é caro, é um dos nossos itens mais vendidos. Automaticamente você mostrou que existe demanda por aquele item e por aquele preço. Então não há razão que assista aquele cliente está dizendo que aquele produto é caro. É claro que você vai usar isso sempre com ética e com coerência. Não adianta você dizer isso se é um produto no qual você não confia e que ninguém quer comprar. A mesma coisa serve para as técnicas de rapport. É sempre muito importante que você haja com ética, vendendo com ética os seus produtos e os seus serviços, porque é assim que você consegue fidelizar o seu cliente. Se você vender uma coisa ruim para ele, a tendência é que essa será uma venda única e esse cliente não voltará a dar lucro para a sua empresa. E é muito melhor você ter um cliente que volta, que tem um lifetime value, ou seja, um gasto ao longo do tempo com você que gera muito mais lucro para a sua empresa, do que fazer uma venda de um produto ruim que vai ser a primeira e a última, e provavelmente esse cliente ainda vai falar mal desse produto, vai falar mal da sua mercadoria e da sua loja. Então, sempre use essas técnicas com bastante ética e, claro, com coerência. Essas foram as 3 técnicas que eu tinha para trazer para vocês. Se você não curtiu ainda, repito, curte o vídeo, se inscreve aqui nesse canal e em todas as minhas redes sociais. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque você vai aprender muita gestão, tudo o que você realmente precisa para triplicar os lucros do seu negócio em até 6 meses. Até a próxima!